Fala pessoal, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer o convite do Daniel Dalla Roça para fazer esse vídeo para vocês. O Daniel é um cara que eu admiro demais, eu tenho muito carinho por ele inclusive, porque quando eu decidi lançar minha empresa globalmente, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Vale do Silício e que desde o primeiro dia me apoiou demais. Ele é um cara que sabe muito, tem uma história de vida que eu admiro, tanto profissional quanto pessoal. Então acho que vocês estão muito bem servidos aí de mentoria e de educação sobre o empreendedorismo. E para mim é uma honra poder estar aqui agora contando para vocês um pouco do sucesso que eu já consegui até agora vindo empreender no Vale do Silício e saber que eu estou podendo fazer isso para alguém que me ajudou logo quando eu cheguei e estava com muito pouco ou quase nada na mão ainda, tá? Primeiro não quero durar mais do que 15 minutos nesse vídeo para não me alongar demais, então a empresa que eu vim montar no Vale do Silício foi a minha segunda empresa. Eu já tinha tido uma empresa no Brasil antes, quer dizer, ainda tenho. E eu sempre tive o sonho de ter uma empresa global, uma startup global. E aí eu tive uma ideia e decidi ir para o Vale do Silício para conhecer, para tentar executar essa ideia. E uma das coisas que ele colocou no roteiro aqui, que é importante eu tentar seguir, como é que a gente faz para ir para o Vale do Silício? E a minha resposta para vocês é exatamente como eu fiz. Compra passagem e vai. É literalmente isso. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que parar de criar e inventar barreiras sobre o que te falta para lançar a sua empresa globalmente. Se você realmente acha que você tem um negócio que é disruptivo, que é global, que pode ser comprado por pessoas em diferentes países do mundo, não tem lugar melhor no mundo para lançar que não seja os Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos não tem lugar melhor no país que não Vale do Silício. E como é que a gente faz para lançar uma empresa do Vale do Silício? Pega o avião, e vai para o Vale do Silício, se conecta com pessoas, entende o ecossistema e faz acontecer. Né? É simples assim. A gente tem o hábito de ficar inventando e criando barreira do quando é o melhor momento. O melhor momento de verdade é hoje. Então, faz. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Assim, muita gente pergunta, mas como você foi para o Vale do Silício? Literalmente assim, eu um dia decidi que eu queria uma empresa global, eu estudei quais eram os melhores mercados, vi que o Vale era o melhor dos lugares e comprei uma passagem e fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a me conectar. Normalmente a gente começa a se conectar por onde a gente tem mais conforto, então comecei a me conectar com brasileiros. Eu me conectei na época com uma associação que o Daniel provavelmente vai falar para vocês que existe no Vale, que é a Bay Brasil, e a Bay Brasil me conectou ao Daniel, que era um dos mentores. Então, no Vale do Silício existe esse espírito de colaboração muito grande em geral, independente de que país você é, e entre os brasileiros também. E foi a partir daí que eu conheci o Daniel e que eu conheci outros mentores e de uma pessoa eu fui puxando relacionamento para outra e consegui montar uma empresa no Vale do Silício, né? Então acho que essa é a primeira dica. Tá pensando em ir para o Vale do Silício? Vai, não perde tempo, né? A segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre por que então os Estados Unidos e por que eu falei que o Vale do Silício e os Estados Unidos é o melhor lugar para lançar uma empresa global. A gente aí do Brasil, a gente pensa que São Paulo é o mundo, que Rio é o mundo. Eu sou do Rio de Janeiro, mas vendia muito na minha outra empresa para São Paulo, mas o mundo é muito maior do que Rio e São Paulo. E quando você quer lançar um produto global, fazer isso do Brasil não é tão fácil, simplesmente porque você está lidando com um mindset local, né? Ou seja, mas você pensa, não, eu vou fazer o meu produto em vários idiomas, vou vender para o mundo inteiro. Isso não vai te ajudar a criar uma empresa global. O que vai te ajudar a criar uma empresa global é fazer ela fora do Brasil. É fazer ela em algum lugar onde você pode vender, inclusive para o Brasil. Por quê? Porque quando a gente está nos Estados Unidos ou quando a gente está no Vale do Silício, você vai estar lidando não só com americanos, você vai estar lidando com alemães que vêm para os Estados Unidos buscar inovação, você vai estar lidando com coreanos, você vai estar lidando com indianos, você vai estar lidando com pessoas que vêm do mundo buscar inovação nesse hub que é o Vale do Silício. E isso é que enriquece a sua mentalidade de como você tem que estruturar o seu negócio. Então não é simplesmente achar que porque você desenhou bem um produto para o mercado brasileiro, que traduzir ele para o inglês vai fazer ele um produto global. Não vai fazer, né? Até porque quando você quiser lançar um produto global, uma empresa ela é feita de pessoas, ela não é feita só de produto. Você vai precisar de pessoas com mentalidade global, você vai precisar de acesso em outros países. E não tem lugar melhor no mundo para fazer isso hoje do que os Estados Unidos ou talvez a Europa. Com certeza o Brasil está caminhando para esse lugar. Eu sempre faço questão de colaborar ao máximo para que a gente possa ter esse ecossistema tão fascinante que a gente tem no Vale do Silício aí no Brasil também, mas hoje ainda não é. Então,
E se você não tem todo o tempo do mundo para esperar, e você já tem alguma coisa que você tem certeza que é global, compra a passagem e vem fazer acontecer. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão de investimento, né? Todo mundo pensa que, poxa, beleza, tenho uma ideia, vou montar um PowerPoint, eu vou montar um protótipo, um minimum viable product e vou para os Estados Unidos e vou levantar investimento que nem aparece nos filmes. Não, não é assim. Sem dúvida, levantar investimento nos Estados Unidos é mais fácil do que no Brasil e você consegue levantar mais dinheiro do que você levantaria no Brasil, tá? É mais fácil do ponto de vista estatístico, porque você tem uma quantidade de fundos muito maiores nos Estados Unidos. Então, enquanto no Brasil você vai ter aí 5, 10 fundos que realmente se movimentam para apoiar a startup, existem outros, mas se a gente for contar mesmo, tem 5 ou 10 fundos que são sérios e atuantes no Brasil. No Vale do Silício tem 53% dos fundos do mundo. Então, eu literalmente, para levantar minha rodada de investimento, eu fiz mais de 100 reuniões, eu não fiz 10 reuniões com potencial de fechar um ou dois. Então, eu acho que esse é um outro diferencial. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está falando de muitos fundos e de um mercado muito mais exigente, muito mais competitivo, a dificuldade vem daí. Você tem que estar preparado para levantar. Aqui não tem espaço para amador. Você vai estar competindo com pessoas muito bem preparadas de todos os cantos do mundo. Então você imagina que no Vale do Silício é onde as pessoas mais brilhantes do mundo se encontram. E é mágico assim nesse sentido, né? Nesse sentido intelectual, onde quando você esbarrar com um coreano, com um indiano, com um inglês, com um canadense na rua que ele está ali no Vale do Silício, pode ter certeza que você está lidando com uma pessoa que é acima da média e ela está disputando aquele mesmo fundo que você está para aquela mesma rodada de investimento. Então você tem que estar muito bem preparado, tá? Agora, uma vez que você está preparado, se você realmente é bom, acredita no que você faz e se você, mais do que isso, se você precisa do dinheiro do investidor, que esse é um outro ponto, tem muita gente que levanta o dinheiro sem precisar. Levanta porque acha que esse é o único caminho e normalmente esse não é o único caminho e não necessariamente é o melhor caminho, tá? O Daniel foi uma pessoa que me ensinou e reforçou muito isso comigo, do tipo, quando algum investidor aparecer para você, para te oferecer ou para querer saber do seu negócio, senta na sua cadeira de conforto, sem ser arrogante, mas educadamente diga para ele, I'm still executing, tipo, eu não preciso do dinheiro agora. Especialmente porque nesse relacionamento com o investidor, você tem que entender que o que ele tem é commodity, o que o investidor tem é dinheiro todos eles têm. E o que você tem é máquina de fazer dinheiro, o que você tem é capacidade de inovar e é uma máquina de fazer dinheiro. Agora, quais são as 3 principais coisas que você precisa ter caso você decida e você precise captar investimento? A primeira coisa é entender que o investidor ele quer colocar o dinheiro necessário no menor risco possível para o melhor retorno possível. É isso que está na cabeça dele. Então não importa se você inventou um site de vender pipoca ou se você inventou uma tecnologia robótica que faz cirurgia de ouvido. O que ele quer saber, primeiro, é se você inventou alguma coisa para um mercado de mais de $1 bilhão, tá? Ou seja, alguma coisa que tá num mercado tão grande que você vai ter espaço para errar e que se você acertar um pouquinho, já vai ser uma fatia de um negócio tão grande que ele sabe que ele tem o risco dele reduzido. Então, primeiro, o tamanho do mercado que o seu negócio está inserido. Isso é uma coisa difícil de calcular, porque tem gente que fala assim, poxa, como é que se calcula qual o tamanho ou o valor do meu mercado? Eu vou dar o meu exemplo para vocês. A minha empresa, eu sou CEO de uma empresa chamada Worthex, que é a primeira empresa de tecnologia de pesquisa de consumidor a fazer uso de inteligência artificial. Tá? Então, basicamente, nós somos uma plataforma de envio de questionário para pesquisa de consumidor, só que ao invés de você desenhar as questões, a plataforma desenha as questões com base no que o consumidor quer falar. Bom, qual é o tamanho do meu mercado? O tamanho do meu mercado é a quantidade de dinheiro hoje que todas as empresas do mundo gastam querendo fazer pesquisa, ou seja, com questionários, com aplicação de questionários. E a cifra desse mercado hoje é de $33 bilhões. Essa é a quantidade de dinheiro que o mercado gasta para estudar e entender consumidor aplicando questionário. Então esse é o tamanho do mercado da minha empresa, um mercado de $33 bilhões. Você não precisa ter um mercado desse tamanho, tem empresas que têm mercados muito maiores, tem empresas que têm muito menores, mas passou de $1 bilhão, você começa a estar falando a língua do investidor. Segunda coisa que você tem que provar é que você tem uma máquina de fazer dinheiro. Não adianta chegar com PowerPoint com uma ideia. Ninguém levanta mais dinheiro hoje com uma ideia com PowerPoint. É muito raro, tem que ser um negócio assim, é muito difícil, tá? Então você tem que provar que com o pouco dinheiro que você já colocou no seu negócio,
que você foi capaz de oferecer ele para pessoas diferentes que não necessariamente se conhecem, e essas pessoas reconheceram a proposta de valor do que você estava oferecendo para elas e trocaram dinheiro com você por isso, tá? E aí basicamente você vai dizer para o investidor, olha, eu estou num mercado que é deste tamanho, eu inventei essa maquininha aqui de fazer dinheiro, que tem essa proposta de valor, de inovação que eu já mostrei para o meu público-alvo, que pode ser empresa ou pode ser pessoa, e olha aqui, eu já consegui dinheiros dessas pessoas. Ou seja, se você me der mais dinheiro, se eu fiz isso com o meu dinheiro, imagina se você me der o seu, o quanto eu sou capaz de fazer. E a terceira coisa é o seu time, tá? É muito comum, especialmente em empresas brasileiras, a gente se apoiar e ter como sócio, irmão ou amigo, e não necessariamente aquela pessoa que tem o skill complementar, a qualificação complementar à nossa para fazer o negócio acontecer. Isso é mal visto pelos investidores, tá? Agora, é muito bem visto pelos investidores quando eles percebem que existe um time que se complementa. Então, por exemplo, meu sócio é meu irmão, é da minha família, não tem problema nenhum. A maior parte dos negócios, quando começam, como eu falei, começam com amigos ou parentes. Mas o meu irmão é programador, é um cara gênio no que ele faz de programação. E eu sempre fui um cara de vendas, de relacionamento. Então ele cuida da parte de produto e eu cuido de vendas. Eu tenho outro sócio, que é um sócio que cuida de operações, que ele cuida de tudo que acontece dentro da empresa, né? Então, eu sou da empresa da porta para fora, eu tenho um sócio que é a empresa da porta para dentro, eu tenho um sócio que é só produto. E nós três temos skills complementares e conseguimos provar que a gente consegue fazer isso junto, né? Em função das nossas qualificações. Então, esse é um terceiro ponto. Um outro ponto é a questão da aceleradora, assim, devo ou não devo fazer uma aceleradora? Eu consegui ser convidado e receber investimento para fazer parte da 500 Startups, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, que fica no Vale do Silício. E não foi fácil, tá? Porque primeiro eu tive que provar para eles essas mesmas três coisas que eu falei para vocês, para que eles tivessem interesse em fazer investimento na gente. E segundo que eu estava competindo com, sei lá, são 3.000 startups tentando para cada vaga, então era um negócio super difícil, mas a gente conseguiu entrar. Qual é a vantagem de entrar para uma aceleradora? A vantagem de entrar para uma aceleradora é que você, quando você chega no Vale do Silício, você não conhece muita gente, então você tem que se articular e fazer o máximo de conexões e na maior quantidade de eventos possíveis. Quando você entra numa aceleradora, você é meio que abraçado por um ecossistema já existente, né? Que é o ecossistema dos mentores daquela aceleradora, dos investidores que reconhecem aquela aceleradora. Você ganha um selo imediato de que a sua empresa já foi meio que pré-aprovada por outros cérebros que entendem do mercado de tecnologia. Isso faz com que naturalmente seu valuation aumente. Então é um negócio que vale a pena. Aplicar para aceleradoras é uma coisa que vale a pena e às vezes é um ótimo ponto de início, tá? E você pode fazer do Brasil. Eu tenho alguns amigos que vieram para cá e fizeram um programa de aceleração. E o dia que eles pousaram em São Francisco, eles já estavam aprovados para um programa de aceleração, porque eles passaram aplicando já do Brasil. Então eu tenho algumas para recomendar para vocês. A primeira é a própria 500 Startups. Vocês podem aplicar para o Y Combinator, que são a 500 e a Y Combinator são as duas maiores referências. Tem a Techstars, que não fica, eles não têm no Vale do Silício, mas eles têm em outras cidades, mas também é reconhecidíssima. Eu recentemente tive a experiência de abrir um escritório novo na Geórgia, em Atlanta, e Atlanta tem uma aceleradora chamada ATDC, que é da Georgia Tech, que eu fiquei fascinado. Na verdade, a gente acabou de ser convidado para entrar no programa de último nível de aceleração deles, porque a gente já é uma empresa que tem produto consolidado e cliente, eles têm diferentes níveis de programas dependendo do estágio da sua empresa, a gente conseguiu entrar no último nível e eu estou fascinado, e fica na Geórgia, que é um lugar bem mais barato do que São Francisco, mas não se iluda, não tem o mesmo ecossistema. Eu só vim para cá e só abri um escritório aqui porque eu tenho clientes do outro lado dos Estados Unidos, eu tenho cliente no Brasil, tenho cliente na Europa, então eu fiquei numa posição no mapa mais estratégica para o meu negócio. Mas o meu negócio, nasceu no Vale do Silício, validei toda a estratégia com as mentes mais brilhantes que eu pude no Vale do Silício, levantei dinheiro no Vale do Silício e vim estabelecer um custo baixo e uma capacidade de expansão melhor com esse novo escritório na Geórgia, tá? Mas eu ainda tenho um escritório comercial em São Francisco. Então esse é um ponto, recomendo muito vocês fazerem isso. Já estou em 14 minutos, estou tentando correr porque o Daniel pediu para eu não passar de 15, espero estar colaborando aí com a aula de vocês. Um último ponto que ele colocou, mentoria no Vale. Como é que você faz para conseguir as coisas no Vale do Silício? Gente, uma vez que você pousou no Vale do Silício, time is money. Abre os principais sites com os principais meetups, que são os eventos que acontecem diariamente nas principais aceleradoras, eventos gratuitos,
que você vai inclusive jantar de graça, porque eles oferecem pizza e bebida na maior parte deles e é super divertido. Leva o seu cartão de visita, sua ideia e começa a trocar com pessoas. O brasileiro, quando ele vai em evento, ele é muito tímido. E aqui nos Estados Unidos isso não existe. Você chega num evento, você olha uma pessoa, você chega perto dela, levanta a mão, ela levanta a mão, você fala o seu nome, você conta o que você é e o que você quer fazer, a pessoa conta o que ela é, o que ela quer fazer, vocês trocam cartão de visita, obrigado, e você vai pro próximo. E é uma dinâmica é bem diferente no Brasil, porque no Brasil você fica meio que com aquela vergonha de desconectar e falar com outra pessoa, porque a outra pode ficar ofendido. Não. Aquela pessoa, ela tá com a mesma ansiedade ok, já entendi a mensagem dessa pessoa, e ela também quer falar com uma outra naquele evento. Então é uma coisa que acontece de maneira muito natural. E uma coisa que eu fiz quando eu estava no Vale, que me ajudou muito, inclusive abriu muitas portas para mim, eu tentei usufruir do máximo dos meus skills como brasileiro. E eu e meu irmão e meu outro sócio, quando a gente estava aqui, a gente decidiu fazer churrasco, que é uma coisa que a gente faz muito no Brasil, é uma coisa que cria confraternização. E a gente tinha alugado uma casa não muito grande, mas ela tinha um quintalzinho não muito grande também. E a gente comprou uma churrasqueira e a gente começou a falar, olha gente, vai ter churrasco sábado lá em casa. E a gente chamava as pessoas e cada um levava uma coisa e na primeira vez tinham 2 pessoas, na segunda tinham 4, na outra tinham 6 e a gente começou a ficar conhecido por isso. No final, nosso churrasco, sei lá, tinham 60 pessoas, 70 pessoas e eu conheci muita gente, tive a oportunidade de contar das nossas ideias para muitas pessoas. Essas pessoas depois se tornaram grandes amigas, porque quando você está numa comunidade internacional, aquela comunidade vira meio que a sua família e todo mundo começa, ao longo da semana, após o churrasco, a se reconectar e ver como uma pessoa pode ajudar a outra, tá? E aqui no Vale as pessoas se ajudam muito por uma questão, uma de devolver a ajuda que já receberam e outra porque ninguém sabe no dia de amanhã quem vai ser o próximo Google, quem vai ser o próximo LinkedIn. Então você quer fazer parte dessa história, você quer poder lá na frente, se aquela pessoa que você conheceu arrebentar, você quer poder dizer, caraca, eu ajudei esse cara, eu sei da história dele, de alguma maneira eu encostei ali naquela história de sucesso e é mais ou menos assim que funciona. Bom, gente, já passei aí, já são 17 minutos. Daniel, desculpa ter passado um pouco do tempo. Posso falar de muitas outras coisas para vocês. Quem quiser me adiciona no LinkedIn, fala que está recebendo mentoria do Daniel. Vai ser um prazer conversar com vocês e responder outras perguntas ou outras dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado e sucesso, gente, sucesso. Bota o medo de lado. Toda vez que vocês estiverem na dúvida se vocês devem ou não, sempre faz a seguinte pergunta: eu vou morrer se der errado? E na maior parte das vezes a resposta vai ser não, você não vai morrer se der errado. Vai ter sempre uma outra oportunidade que a vida vai te dar de você se resgatar. Eu já fiquei muito endividado, já tive problema de saúde, já tive assim, um monte de coisa para fazer os meus sonhos acontecerem. E eu paguei para ver todas as vezes e tô vivo e graças a Deus as coisas estão acontecendo e graças a muito trabalho também e é graças a pessoas como o Daniel que a gente encontra aí no meio do caminho e que ajudam a gente a realizar o que a gente precisa. Então é isso, gente. Boa sorte, sucesso e contem comigo para vocês precisarem.